Quero retomar o contato com a professora Fernanda Manhota, porque o discurso da vice-presidente, professora, tem alguma conexão com a pergunta que eu queria fazer à senhora. Ela é indiana, mulher, negra, né? Chegou a uma posição até então nunca atingida por alguém com as características dela. Isso foi muito ressaltado na época da eleição e ela fala em determinado momento sobre como o medo foi utilizado para separar os americanos a partir de 2001. Então, logo ali na sequência dos atentados, nós temos um sentimento de unidade, né? De patriotismo do americano. Mas a partir dali, conforme o tempo foi passando, nós observamos uma divisão talvez inédita na história recente dos Estados Unidos. Como a senhora bem lembrou agora há pouquinho, respondendo a Elisa, ela pode ser vista na ausência do ex-presidente Donald Trump nos eventos que reúnem praticamente todos os ex-presidentes vivos do país, não é? Que tem condições de locomoção, saúde ainda para participar desse tipo de evento. Ele vai participar de um evento isolado à tarde. Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York na época, tido como um herói de 11 de setembro, né? Foi um dos agentes dessa divisão que acontece agora e aconteceu no passado mais recente da sociedade americana, como um dos principais assessores, advogado do ex-presidente Donald Trump. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como os atentados ajudaram a dividir a sociedade americana e rachá-la pela metade, praticamente, como a gente vê hoje em dia. Colombo, essa é uma excelente pergunta, porque nos permite retomar um pouco das características que até antecedem os atentados de 11 de setembro, que são características estruturais da sociedade americana e que já vem pelo menos dos anos 70, né? Evidentemente depois reforçado com 11 de setembro e que mais recentemente, pela polarização, ganhou muito espaço. Os Estados Unidos, desde que emergiram como uma grande potência, uma potência relevante, particularmente durante a Guerra Fria, tem convivido permanentemente com essa dita sombra do declínio, né? O discurso da Kamala Harris, que nós acompanhamos há pouco, deixa clara essa necessidade permanente de adotar um tom triunfalista, de tentar olhar sempre para o copo meio cheio, de ignorar as dificuldades que ficaram pelo caminho. Os Estados Unidos, desde os anos 70, têm um aumento progressivo na desigualdade social, tem um aumento progressivo nas taxas de pobreza, tem tido muita dificuldade em se manter estáveis em índices relevantes, como, por exemplo, o índice da felicidade da ONU. Isso porque nós temos um país absolutamente heterogêneo do ponto de vista das características socioeconômicas, inclusive, né? Um país grande, de dimensões continentais, com características muito diversas. A gente costuma pensar nos Estados Unidos e logo imaginar Nova York, mas Nova York é uma ilha, literalmente, na vastidão do que representa esse país. E eu diria, particularmente, que o 11 de setembro, ele não criou essas condições, mas ele trouxe à baila essas vulnerabilidades. Então, o americano médio, ele passou a perceber de maneira clara quais eram os riscos da globalização. Esses riscos, num primeiro momento, vieram por meio do ataque terrorista, da violação do território americano, do medo com essas forças difíceis de controlar, mas não apenas isso. Também, na sequência, veio a questão das telecomunicações, depois do fluxo de pessoas, mais recentemente chegando até a discussão sobre migração, por exemplo. Então, essa agenda que nós chamamos de securitização, ou seja, transformar tudo em temas de segurança, é um legado inevitável do 11 de setembro, que colocou muita água, né, nesse caldo que já vinha se formando anteriormente. E eu diria que vale ainda destacar o papel que determinados grupos tiveram dentro da sociedade americana e uma transição que esses 20 anos também nos permitem destacar. Quando nós falávamos em 2001 sobre os grupos que ocupavam, por exemplo, o Partido Republicano e que tinham voz naquele momento, nós falávamos dos neoconservadores, né? Eram aqueles que, inclusive, cercavam a administração Bush, tinham um jeito específico de ver a realidade.
sexualidade. Hoje, o Partido Republicano e o próprio Trump não representam mais esse grupo. Hoje a gente fala em paleoconservadores, né, até como uma forma de contraposição. São jeitos diferentes de olhar para o mundo, ainda que tenham uma base comum, que é a base do conservadorismo. Então, o resumo da ópera é: nós temos um país dividido, um país que cada vez mais se viu diante dos dilemas da globalização e que cada vez mais vai sentindo que o mundo continua inseguro, continua difícil de prever. Eu gostaria apenas de finalizar lembrando uma avaliação que foi feita na época dos 10 anos do 11 de setembro, né, feita inclusive por um apresentador da CNN americana, o Fareed Zakaria. Ele na época falava em década perdida dos Estados Unidos. Hoje daria, sem dúvida, para falar em 2 décadas perdidas, porque embora o discurso da Kamala Harris e do próprio Bush tenham esse teor triunfalista de mostrar que algumas coisas deram certo, nós sabemos que o balanço ele fica muito aquém daquilo que os próprios americanos gostariam de ter realizado como resposta a essa violação, Colombo.